Olá pessoal, sou o Arthur. Hoje eu vou mostrar para vocês como consultar e editar suas ordens de serviço, tá? Para isso vocês vêm aqui na carteira de serviço e já aparece aqui o filtro da sua árvore de ativos, beleza? Aqui é basicamente a mesma lógica lá da árvore de ativos, tá? Se você selecionar um nível, todos os níveis abaixo vão ser selecionados. Por exemplo, esse aqui que é o nível de filial, se eu clicar em cima dele, todos os itens da filial vão ser selecionados. E se eu desmarcar, todos são desmarcados. O mesmo acontece para o setor, tá? Então, aqui vocês conseguem personalizar da forma que vocês quiserem. Por exemplo, eu quero que apareça todas as OSs desse setor, de todos os ativos desse setor, mas desse setor aqui eu quero somente desse aqui eu quero de todos, esse setor eu não quero, aí eu quero de outra filial, eu quero que apareça OS desse equipamento aqui. Então, vocês conseguem personalizar da forma que vocês desejarem, tá? Só que o detalhe é que vocês precisam clicar aqui nesse botão de filtrar depois de selecionar os ativos, né? Como vocês viram, eu fiz as alterações aqui e não mudou nada, tá? Mas aí aqui, após clicar em filtrar, vão aparecer apenas OS desses equipamentos aqui, beleza? Agora aqui, na direita, eu tenho um filtro para cada coluna aqui da minha carteira de serviços, tá? Aqui eu tenho a coluna de ordem de serviço, que eu vou filtrar pelo número da OS, a oficina, que eu vou filtrar pelo nome da oficina, o que aparece aqui, beleza? O tipo de manutenção, a mesma coisa, descrição, tag do equipamento. Aqui tem alguns que não estão aparecendo a tag, mas é porque esses equipamentos, essas OS são de rotas, então esses equipamentos estão, alguns deles estão dentro dessa rota, por isso essa OS aparece aqui. Data de abertura, previsão de execução, data de encerramento, status da OS, prioridade, custo e HH, tá? Então, todas essas colunas aqui seguem a mesma lógica, então é só vocês pesquisarem aqui que vão aparecer somente OS com o que você pesquisou, beleza? Por exemplo, aqui no status, eu vou colocar que eu quero ver somente OS encerrada. Então, aqui, a única OS encerrada desses equipamentos aqui que eu tenho é essa OS 6428, tá? E aqui, eu vou tirar esse filtro e vou fazer outro filtro aqui para vocês. Por exemplo, se eu quiser ver apenas OS da oficina elétrica, aparece para mim somente OS da oficina elétrica, beleza? Aí agora, para eu poder editar essa ordem de serviço, eu preciso clicar aqui nesse botão de editar, só que vocês só vão conseguir fazer alterações em OS que estão abertas ainda. Você não consegue fazer alterações em OS que estão encerradas, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como fica quando a OS está encerrada. Se eu clicar aqui no apontamento, o botão de criar até aparece, mas eu não consigo criar, tá? Aqui, se eu for editar o equipamento, o apontamento, essa OS não tem apontamento, mas eu também não conseguiria, tá? Aqui, a indisponibilidade, eu também não consigo clicar aqui em criar, eu não consigo aprovar essa ordem de serviço, não consigo fazer basicamente nada. O que eu consigo fazer é adicionar um histórico aqui, beleza? Agora, por exemplo, o anexo mesmo, eu não consigo anexar nada na minha ordem de serviço, porque ela está encerrada, tá? Eu vou adicionar um anexo aqui de exemplo para vocês. E aqui vai aparecer a mensagem para mim, que o status atual da ordem de serviço não permite nenhuma alteração. Beleza? Aí aqui, voltando aqui na carteira de serviços, se eu pegar uma OS que não está encerrada, tá? Eu consigo já fazer essas alterações. Aqui a gente já tem videoaulas passando por todas essas partes aqui na ordem de serviço, tá? Então vocês podem procurar, tem a parte de planejamento, tem programação, tem todas elas mesmo. Então aqui eu vou adicionar um anexo só para dar um exemplo para vocês, tá? Que aqui agora com a minha OS em aberto eu consigo adicionar, fazer edições, adicionar anexos e etc, tá? Aqui o meu anexo foi adicionado e essa foi a nossa aula de como consultar e fazer edições na ordem de serviço.